por parte dessas pessoas. Deus é bom, Deus é justo, Deus é tudo, né? Se não fosse Deus, nada existiria. Então, eles têm conceitos básicos a respeito da pessoa de Deus, mesmo não tendo tido nenhuma revelação pessoal sobre Deus, mas isso existe. Você vê pessoas falando contra Deus, revoltadas contra Deus, porém, normalmente essas pessoas, na verdade, não tiveram nenhuma decepção com Deus, ou conhecimento de Deus. Elas tiveram decepções e problemas com pessoas que carregavam sobre si o nome de Deus. E elas fizeram essa conexão com Deus. Decepções com o mundo, tá? E isso está se tornando, infelizmente, cada vez mais comum. Mas por que é importante que nós pensemos sobre a situação? Primeiro, eu contei a minha experiência e o que o presbítero, né, professor da escola dominical, falou quando eu tinha lá minha tenra idade. Deus te viu antes da fundação do mundo. Ele sabia que você ia estar sentado nessa cadeira com essa blusa, nessa camisa verde que você está. Isso te leva a concluir uma de duas coisas que você tem que perguntar a si próprio. O futuro é fixo ou é dinâmico? O que você acha? Dinâmico. Uma pessoa se manifestou. O que vocês pensam? Dinâmico. Isso significa o quê? Pode ser alterado. Então ele não não está definido. Não existe. Se ele pode ter resultados diferentes, ele ainda está sendo construído. Então, se ele está sendo construído, se ele pode mudar, se ele pode sofrer variações, no caso de Deus ter me conhecido antes da fundação do mundo, isso significa o quê? Que a minha vida já estava o quê? Pré-estabelecida. Isso remonta a um fato de que, neste caso, se esta é a verdade, o futuro seria fixo. Não pode ser mexido ou alterado. Tudo já está dentro de um contexto planejado e a única coisa que nós temos que esperar é o tempo. Então, mudanças podem ocorrer, especialmente quando o quê? Outras pessoas estão envolvidas no processo. Porque quando depende de você, você pode eliminar o máximo de
situações não desejadas possíveis. Uma destas coisas é, se você vai viajar de carro, o que você tem que fazer? Revisão do carro. Chama-se manutenção prévia. Para que serve a manutenção prévia, a revisão? Para evitar que você tenha contratempos. Mas você pode planejar o fato de pessoas não baterem em você? Não está em você fazer isso. E isso pode mudar o curso todo do processo. Nesse contexto, você está vendo que não tem autonomia total sobre o seu próprio planejamento. E isso gera o quê? Estresse, gera desconforto, toda essa situação, né? Agora, esse é só um lado da coisa. O outro lado é, se tudo já está pré-determinado, tem alguém que pode ser considerado culpado por qualquer coisa errada ou fora do percurso que tenha, ou que porventura acontece? Não tem responsabilidade. Você está simplesmente cumprindo um papel num programa que alguém planejou. E isso diretamente atenta contra o atributo de amor, de bondade, de justiça que nós afirmamos que Deus é. E nós atribuímos muitas dessas situações a Deus. E isso gera o quê? Desconfiança, medo de se relacionar com Deus. Agora, se o propósito que Deus teve ao nos criar é relacionamento com Ele, como que a gente pode desenvolver esse relacionamento saudável, progressivo com Deus, sendo que nós temos desconfiança, temos medo? E eu vou te dizer, tem muitas pessoas que vivem debaixo desse pavor. Quem aqui já ouviu alguma pessoa falando assim, olha, Deus vai pesar a mão, hein? Hã? Cuidado, hein? Deus vai pesar a mão sobre você, não sei o que, tá. E agora, pensa bem, um ser que tem todo o poder, toda a autoridade, que conhece tudo que existe, e ele está te vigiando assim o tempo todo, qual que vai ser a sensação sobre você? Ai. Será que eu estou pisando na bola? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Estou pisando num campo minado? Então isso realmente gera essa situação instável, de medo. E é interessante porque algumas pessoas têm essa ideia sobre Deus, mas isso por quê? Primeiro, não tem uma revelação, um conceito correto sobre o que é amor.
E o que é mesmo amor, hein? Eu dei ontem, eu falei alguma coisa para vocês sobre isso. Como é que é mesmo? Amar é... Oi? É uma decisão, é uma escolha de fazer o quê? Sempre o melhor para Deus, para o próximo e para si mesmo. Então, se Deus é amor, Ele está sempre disposto, e não apenas disposto, criando meios de fazer o melhor para você, para mim, para nós. Esse é o compromisso dele. O amor, aí você pode ter uma ideia mais completa sobre isso, lendo 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre algumas atitudes comuns a quem ama, né? Então, você... 1 Coríntios capítulo 13... O amor é paciente, o amor é bondoso, benigno, o amor não tem ciúmes, em outras palavras, não é inseguro, não se ufana, não se ensoberbece, não é orgulhoso, não se sente ameaçado, né? Não se ufana. Não se conduz de forma inconveniente ou sem pudor. Não procura os seus próprios interesses. Não se exaspera, ou seja, não se ira facilmente. Não se ressente do mal, está sempre pronto para perdoar. Não se alegra com o mal feito, ou seja, com a injustiça. Já viu aquele? Bem feito, né? Já viu alguém falando isso quando acontece um mal contra alguém? Bem feito, ele merecia isso mesmo. O amor não se alegra com isso, com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor está disposto a sofrer qualquer coisa, ele crê, ele sempre tem expectativas boas, ou seja, a esperança, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Isso é uma revelação de quem Deus é. Deus sempre tem esperança em você. Deus sempre tem bons pensamentos sobre você. Deus não suspeita o mal. O amor não suspeita mal. Suspeitar mal significa pré-juízo, quer dizer, julgamento. É esperar que a pessoa vai fazer exatamente o errado. É apostar no negativo. Isso é contrário ao amor. E a Bíblia tem um versículo que diz: eu é que sei, diz o Senhor, que pensamento tenho sobre você. Pensamentos bons para vos dar aquilo que vocês sonham, aquilo que vocês desejam de bom. É o meu desejo, é o meu prazer fazer isso. Agora, para que isso aconteça, para que isso seja dessa forma, realmente nós temos que repensar o conceito que nós temos a respeito de quem Deus é e como Ele age neste mundo. Então nós estamos falando sobre o atributo de amor, que é um atributo moral. Em outras palavras, ele é escolhido.
é uma decisão. E não significa que, neste caso, Deus, ele não poderia ser o contrário disso. Você já pensou nisso? Deus é santo, mas porque ele é Deus ou porque ele escolheu ser santo? Por quê? Se ele é santo, se ele é amor, porque ele é Deus, então nesse caso esses atributos não seriam morais, seriam naturais. Mas aí tem um outro problema. Seria justo da parte de Deus, ele é Deus, e porque ele é Deus, ele é amor e ele é santo. Mas ele é Deus. Você é Deus? Seria justo da parte dele que ele exigisse de você ser santo e ser amor? Sendo que você não é Deus, e ele é amor, e ele é santo porque ele é Deus. Seria justo? Não, não seria justo, não seria correto. Da mesma forma que não é justo, se você pega uma criança de 2 anos que está ainda andando sem tanta firmeza, dá uma vassoura para ela e diz: você vai varrer a casa. É justo? Por mais boa vontade que aquela criança de 2 anos tenha, ela não tem o quê? A capacidade. Então não seria justo você exigir dela alguma coisa que ela não pode dar. E neste caso, Deus, ele é santo, Deus é amor, mas ele é Deus, e por ele ser Deus, ele é isto. E ele exige isso de nós. Mas nós não somos Deus. Uma criança de 2 anos, o que ela está capaz de fazer é sentar na vassoura e sair, brincando de cavalinho, mas varrer, limpar, não tem condição, né? E estas pessoas geralmente têm que Deus fala que nós devemos ser seus imitadores, ao que eles conhecem como filhos amados e viver em amor. Por que aos comentários de vocês? 1 Pedro capítulo 1, verso. É muito difícil você. Está escrito lá. Isso é o Pedro, que escreveu, aquele que negou Jesus 3 vezes, sabe? Que você já pensou assim algumas vezes, quem sabe, crucificar esse Pedro, por ter negado Jesus, Mas ele escreve lá e ele diz: olha, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, isso é, bem consciente, esperando inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Aí está chamando a nossa atenção para o poder da cruz, aos comentários de vocês na cruz. Aí o verso 14, se você como filhos da obediência sobrenatural, não vos e estas pessoas geralmente têm não sejam temor, ao que sem entendimento, não se permitam viver da maneira como vocês viviam antes na vossa ignorância. Pelo contrário, como é santo aquele que chamou vocês para essa nova vida, tornem-se santos também, vocês mesmos.
em toda a vossa maneira de andar, em todo o vosso procedimento, em tudo que vocês fazem. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. É mais ou menos isso que está escrito aí? Hã? 1 Pedro, capítulo 1, de 13 a 16. Então, ele se coloca como modelo para que nós vivamos como ele vive, como ele é. Agora, isso só nos leva a concluir que esses atributos são possíveis porque são morais, são uma decisão, uma atitude que nós desenvolvemos na nossa vida. E é por isso também que lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, está escrito: tenham paz com todos. Isso é o quê? Relacionamento. E andem em santidade. Porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Veja, isso não é simplesmente um conselhozinho, é uma posição imperativa. É um imperativo. Esse é o normal para a sua vida, para a nossa vida. E Deus, Ele deixa isso bem claro na revelação da palavra, porque é dessa forma que Ele nos criou, é dessa forma que Ele nos planejou, sermos semelhantes a Ele. Agora, neste caso, só é possível se você realmente tem essa liberdade de escolher amar ou não amar, de viver para Deus e o próximo ou viver para si mesmo, que seria o contexto de egoísmo, né? Então, quando nós não pensamos em alguns conceitos que fazem parte do nosso dia a dia, nós realmente levantamos uma falsa ideia sobre quem Deus é. Há muito tempo atrás, isso significa muito tempo mesmo, falando aqui um pouquinho sobre política, né? O Fernando Henrique Cardoso, quem lembra desse nome? Quem foi esse homem? Presidente da República. Uma coisa que existe até hoje, que foi uma invenção dele. Não. Que foi uma revolução para o país inteiro, foi uma graça divina. Ele nem era o presidente ainda quando ele inventou isso, mas isso gerou uma plataforma para que ele depois fosse eleito presidente. O Plano Real, né? A moeda nem era real, e aí virou a ser, né, real, né? O Plano Real, ele botou ordem na economia. Isso gerou uma plataforma de confiança e tudo. Ele acabou depois sendo o presidente do Brasil. Agora, quando ele começou a ser o presidente do Brasil, a gestão era de 5 anos. E depois terminou 5 anos, então a pessoa era substituída, tinha outra votação. Então ele apresentou uma proposta para o Congresso, né, para ser votado e tudo, para o presidente poder concorrer novamente a uma reeleição, como acontece nos Estados Unidos. E aí, neste caso, já não seria mais 5 anos de gestão, porém 4, porém o presidente poderia concorrer novamente, disputar para uma reeleição.
E isso deu pano para manga, muita discussão no Congresso e tudo. Muitos eram a favor dessa proposta e achavam que seria uma boa ideia, principalmente, claro, se o presidente estava fazendo um bom trabalho, mas muitos outros eram contrários à ideia, então foi para a briga, para a disputa e para a eleição, né, dentro do Congresso, para saber como que era. E, claro, ele prevaleceu, ele se reelegeu para mais 4 anos, né, como presidente. E o PMDB, que era um partido bem grande, ainda é, ele se dividiu porque alguns eram a favor e outros não, eram contra, então mais ou menos isso. Aí eu estava viajando daqui para Recife, peguei um avião, parei em Brasília, fiz uma escala em Brasília, dali eu seguindo viagem. E claro, quando eu peguei um outro avião, tinha lá, antes de entrar no avião, né, naquele corredor, né, de embarque, várias banquinhas com jornais grátis, assim, para os clientes, né, os passageiros que quisessem pegar. Então eu peguei, eu acho que era Correio Brasiliense, se eu não me engano, alguma coisa, o título do jornal tem isso, é isso mesmo, né? Oi? Ainda é, né? Então peguei, abri na seção de política e estava lendo algumas coisas e tinha lá no jornal a discussão de 2 deputados. E o diálogo entre eles eram amigos do mesmo partido e tudo, mas eles estavam em posição antagônica. Um era a favor da reeleição e o outro era contra, né? E o que era contra estava discutindo com o outro. Mas não é justo, isso não foi certo. O presidente usou a máquina governamental para se reeleger. Ele já tinha uma plataforma sobre isso, por isso que ele conseguiu esse resultado, mas não é justo. E o outro, como que não é justo? É justo sim, o presidente tinha mais é que usar mesmo aquilo que ele tinha. Até Deus usa a máquina, por que o presidente não pode usar? Aí o sujeito ouviu aquilo, ficou em silêncio. Aí depois ele voltou e falou, me explica aí, como é que é esse negócio de que Deus usa a máquina? Aí o outro falou, e não usa. Se Deus manda para o inferno todo mundo que não concorda com ele, isso é ou não é usar a máquina? Eu achei muito interessante a discussão entre eles, né? Olha só, se Deus manda para o inferno, todo mundo que não concorda com ele, o que é isso? Manipulação, pressão, ameaça. É alguém controlador, centralizador, ditador. Você está comigo ou então você é meu inimigo. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. É melhor você ser amigo dele, senão você vai dançar, vai para o inferno. Aí, lembra que eu fiz uma pergunta para vocês ontem? Pode um Deus de amor mandar alguém para o inferno? O que é o inferno? O que é o inferno? Pensa bem. Qual a conclusão que você pode chegar sobre o inferno quando você olha para isto na perspectiva de um Deus que é amor?
Não, a situação de Brasília, eu apenas vi aqui como que a cabeça das pessoas estão impregnada com uma ideia errada a respeito do caráter de Deus. Eles não entendem isso, mas é a mensagem que fica clara, especialmente através da religião, que é uma ameaça. É por isso que algumas pessoas pregam, né? Se você não aceitar Jesus, você vai arder no inferno. Coisa assim. Então dá uma ideia errada da pessoa, do caráter de Deus. E não é isso. Quando você olha o coração de Deus, que não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos, o inferno nesse sentido não faz sentido nenhum. Deus, Ele nos persegue o tempo todo. Me lembro de um amigo, quer dizer, eu não posso nem chamar de amigo, é um conhecido. Ele deu aula para mim em 1987, na primeira EPOL, Escola de Liderança, que nós tivemos no Brasil, foi nessa base. Quase ontem, né? Então ele estava dando. Esse homem, o nome dele é Khalaf Moala. Né? A história dele, em parte, está no livro. Pode falar, Senhor? Estou ouvindo. Né? Ele é uma pessoa das ilhas do Pacífico, um cara grandão, fortão. Ele converteu logo no início da Jocum, do movimento da Jocum, e se tornou rapidamente um líder dentro da Jocum. Era um cara muito ponta firme mesmo, assim, ponta de lança, um pioneiro. Mas depois de determinados anos andando, né, na Jocum e com Deus e tudo, o cara desviou. Uma decaída não, ele caiu, foi feio mesmo, né? Ele gostava da gandaia, ele gostava das noitadas, sabe? Então, e a Jocum, né, os líderes da Jocum, ele era muito querido, foi muito atrás dele, mas ele cortou relacionamento com todo mundo, né? Se fosse hoje no Zap, bloqueou. Já viu aquilo que você bloqueia? Não, lá não tinha esses negócios naquela época, mas ele cortou e saiu lá das ilhas e tudo, foi para o continente, no caso dos Estados Unidos, e estava lá vivendo. Mas Deus o tempo todo estava atrás dele, estava sempre, né, arrumando uma arapuca para ele. E aí, um dia, ele estava numa boate, numa casa noturna, à noite, né, lá bebendo todas e, né, na companhia de várias mulheres, e uma prostituta começou a pregar para ele. Uma prostituta lá no meio daquele negócio começou a pregar para ele. Ele ficou tão desesperado que ele gritou: Deus, larga do meu pé, me deixa ser feliz do meu jeito, né? Ficou desesperado. Mas se tem uma coisa que Deus não vai responder, larga do meu pé. Deus vai estar o tempo todo atrás da gente, né? Eu ouvi uma outra história, isso aconteceu, acho que com um pastor em São Paulo. Ele estava passando por muita tribulação, no ministério, na família, né? Então, quase que ele disse, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Já viu? Ele estava ruim, mal assim, muito desanimado. E ele falou, quer saber, eu vou agora largar, chutar o pau da barraca, vou sumir daqui, vou largar tudo para lá, né? Não quis saber de família, nem de igreja, nem de ninguém. Saiu dali, foi para uma boate, uma casa noturna, dessas, né, de prostituição, de alto estilo. Aí chegou lá, sentou numa mesa
pediu uma bebida e tinha uma mulher que estava dançando lá, fazendo a striptease dela, aquele pole dance, né, aquele negócio lá, que ele estava lá, e ele fazendo sinal para ela, né, para ela ir lá na mesa dele. Aí ela terminou lá a apresentação dela e tudo, e ela foi para a mesa dele e já chegou na mesa dele chorando. E ela disse: eu sei que Deus me ama, minha tia está todo o tempo falando para ela que eu tenho que parar com essa vida, e agora Deus mandou o pastor da minha tia para me tirar desse lugar. Aí o pastor também começou a chorar e ali ele se reconciliou com Deus e voltou. Deus nos persegue. Ele não abre mão. E provavelmente você já também ouviu essa frase: enquanto há vida, há esperança. Neste mundo que nós estamos, que é um mundo finito, nós não temos aqui nem luz absoluta e nem trevas absolutas. As duas coisas estão juntas. Tem alguns lugares que você chega lá, ele é pesado, denso, você sente quase que as trevas, mas não significa que não tenha luz nenhuma. Tem outros lugares onde realmente está cheio de luz, da graça, ambientes, né, que a pessoa simplesmente não resiste, igual agora nós ouvimos muitas histórias, ainda está em andamento, né, de um avivamento nos Estados Unidos, numa universidade, alguma coisa assim, uma universidade lá, e onde as pessoas simplesmente chegavam e entravam, eram atraídas pela presença de Deus e chegavam ali e não queriam sair mais. E uma reunião que já estava durando semanas ininterrupta, dia e noite, o tempo todo as pessoas chegavam e não queriam sair. Então, muita luz. Mas não temos nem nada de luz absoluta, treva absoluta. As duas coisas estão juntas aqui. É um mundo finito. Não era para ser assim, era para ser só luz. Mas desde que teve a queda, aconteceu isso. Agora, quando a gente passa dessa vida para outra vida, ou seja, outra dimensão, aí a coisa muda. Na outra dimensão não existe essa duplicidade. Na outra dimensão, que a gente também chama de dimensão do Espírito, só existe luz. Deus está em toda parte. Ele preenche tudo com a sua presença. Amor, bondade, santidade, luz absoluta. Aí, veja só, alguém que está neste mundo que resistiu à luz, resistiu o amor, resistiu à bondade o tempo todo, porque ele escolheu viver no egoísmo, nas trevas. E lá em João capítulo 3, João capítulo 3, versos 19 a 21.
uma conferida para você ver. João 3, 19 a 21, diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas, de algumas traduções diz, manifestas as suas obras, expostas. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus, feitas em amor. Então, alguém que viveu o tempo todo aqui resistindo a Deus, resistindo à verdade, resistindo à luz. E 1 João capítulo 1, verso 5 diz que Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Aí essa pessoa, eu vou te dizer, tem que ser muito insistente para fugir de Deus. Porque você chega numa esquina, quem está lá? Deus. Aí você vira e Deus está lá de novo. O tempo todo, até no último instante da sua vida, Deus está lá querendo. Se você dá uma piscada, uma bobeada, Ele te abraça. Mas tem algumas pessoas que conseguem passar por toda essa trajetória, nesse mundo finito, e aí ele passa para o outro lado. Esse passar para o outro lado é o que mesmo? Amor. Você saiu desse mundo finito e entra numa dimensão do Espírito, do infinito. E lá é totalmente cheio de Deus. Como que você acha que uma pessoa que sempre fugiu de Deus, sempre fugiu da luz, sempre fugiu da verdade, e aí a sua essência básica é egoísmo, porque só pode ter duas plataformas, ou egoísmo ou amor. E quando você passa para o outro lado, tudo que você é multiplicado pelo infinito. Lá fica uma coisa como absoluta. E se você viver o tempo todo, não estou falando da ignorância não, é escolha, é uma coisa já escolhida, buscada, que formatou quem você vai ser para a eternidade. Aí você chega lá do outro lado, só tem luz, você detesta a luz. Só amor, você tem egoísmo. É só vida centrada em dar, em servir, em viver para o outro. Você só pensa em si mesmo, só vive para si mesmo e usa todos os outros, tudo que existe, para o seu próprio propósito. Aonde você vai ficar? Não tem como ficar lá. Seria uma tortura muito grande. E Deus olha para você e Ele te respeita. Ele te ama e o amor respeita. E Ele está vendo que você detesta, está sendo horrível ter que ficar na presença dEle. Então, por respeito a você, ou a esse alguém, Ele criou o inferno para que todos aqueles que não queiram
viver, ter relacionamento com Ele, tenham um lugar para ficar. Você percebe? Então, o inferno é uma ação do respeito, da misericórdia de Deus para aqueles que não querem viver com Ele. Não tem nada a ver com uma atitude de raiva, de vingança de Deus. Ele não é vingador, ele não tem essa índole. Então Deus cria isso. Aí alguém fala assim, mas a Bíblia fala, lá no inferno, né, vai ter sofrimento. Tudo que existe na Bíblia que fala, você tem que trazer a luz para a luz de quem Deus é, tá? Porque a Bíblia toda ela é escrita numa linguagem muito poética. Então aqueles são, né, a interpretação da pessoa que teve a revelação, igual o Apocalipse. Apocalipse é um livro poético, né? Está dentro da literatura da época e tudo, né? Tem até esse nome, literatura, o estilo da literatura apocalíptica. Isso nasceu no período interbíblico, ou seja, aqueles mais ou menos 400 anos existente entre o final do Velho Testamento com o Novo Testamento. Teve uns 400 anos ali de história, de separação entre o último livro, né, Zacarias ou Malaquias, eu acho que é Malaquias para Mateus. Teve mais ou menos 400 anos de intervalo, que foi chamado também o período silencioso, onde Deus não se manifestou, não falou, né, de forma que, né, tenha sido registrado. Né? Então, essa literatura apocalíptica, ela foi desenvolvida, né, ali. João sabia muito bem disso. Então, o livro que ele escreveu, que a gente chama de Revelação ou Apocalipse, é dentro do estilo literário, né, que existia fortemente naquela época, né? Mas não é literal. Você tem que procurar compreender Apocalipse dentro do contexto da literatura e para quem ele estava sendo escrito. E o povo para quem o livro se destinou, eles entenderam muito bem a mensagem. Hoje a gente fica inventando uma opção de coisa e tem vários, né, pensamentos, né, que às vezes são até contraditórios a respeito do livro de Apocalipse. Então, se alguém gosta do assunto, tem um pessoal que faz um trabalho excelente, The Bible Project, né? Está disponível em português e eles assim comentam a Bíblia, né, assim de uma maneira muito legal, fazendo desenhos e tudo, e explicando as coisas. Eles têm assim uma visão do Apocalipse muito interessante, que vale a pena a gente dar uma olhada. E abre a sua mente para novos pensamentos, que é muito interessante. The Bible Project, quer dizer, o projeto bíblico, né? Então tem esse canal no YouTube, né? Você entra no site, então tem da Bíblia praticamente toda, assim, comentários, e muito legal. E algumas mensagens também bem edificantes, vale a pena conferir. Mas quando você pensa o contexto lá, e algumas pessoas falam sobre o inferno, o sofrimento e tudo que tem, isso também é um ato da misericórdia de Deus para
quem estiver lá. Por quê? Você já se deu conta que o sofrimento faz expiação pela culpa? Ou seja, gera alívio. Alívio. Por que pessoas, às vezes, principalmente religiosas, fazem sacrifício? Já viu esses casos? Pessoal, agora nós estamos entrando, né, nesse período da história do cristianismo, onde em muitos lugares você vai ver pessoas subindo escadarias com o joelho no chão. A gente chama de joelho, né? Mas ninguém tira o joelho para subir escada, então tem que explicar isso, né? Quer dizer, com ajoelhadas, vão subindo ajoelhadas. Chegam lá em cima todo arrebentado. E alguém fala, mas por que você fez isso? Ah, porque a gente sente um alívio tão grande depois que faz. E outros que pegam chicotes, colocam pontinhas de osso, de metal nas pontas das tiras de couro. Tem isso. Por que eles fazem isso? E aqueles que carregam pedra? Aqueles que carregam cruz? Tem pessoas e existem lugares assim, cassinos, aí paga para apanhar. Te surrar. Olha. Se metem a isso. Ah, são malucas. Provavelmente são. É para buscar alívio pelas suas culpas. Mafiosos, traficantes de drogas, abre lá para todo mundo pegar. Por que fazem isso? É um surto de bondade? Não existe bondade nisso. Você já deve ter lido na Bíblia, né? Pode da mesma fonte jorrar água boa e água amarga? Não. Mas essas coisas acontecem por quê? É surto de bondade? Não. É uma maneira de buscar alívio pela sua culpa. Tá no inferno, certamente vai ter, pela misericórdia de Deus, essas situações onde as pessoas aliviar a culpa, o sofrimento, da dor. Não é castigo por vingança. Deus não é vingativo. Ele é reto juiz. A Bíblia fala sobre isso. Mas não tem a motivação de torturar alguém por vingança. Não faz parte do caráter de Deus. Isso não estaria em harmonia com bondade, com amor, com justiça. Então não faz parte de quem Deus é. Ele é misericordioso, longânimo, benigno. São atributos de amor. Pergunta? Alice, fala alguma coisa.
Teve o quê? Um implicante? Ah! Se era, entre aspas, devia ser virtual, né? Fez jejum. No estalo. Vai que ele muda a cabeça em vez de bater nele próprio, começa a bater em você, né? Mas isso é gerado exatamente pela culpa. E a pessoa não entendeu o fato. Né? E o inferno vai ter isso. Uhum. 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 Com palavras. Intervalo. Você já fez a pergunta. Intervalo. Isso aí pode dar pano para mão. Então vamos tomar um cafezinho, né? Intervalo. Pessoal,